Paulistano, o artista visual Nino Kais usa fotografia, vídeo, colagem, desenho, instalações e o próprio corpo como suporte para suas criações desde o início dos anos 2000. Seu trabalho está exposto no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sempre tinha um interesse pela casa, assim. Como a gente se estrutura, como a gente se organiza, enfim, para conviver nesses espaços, o que é agradável, né, para um, o que é agradável para o outro, o que é conforto, enfim. E acho que essas discussões automaticamente foram aparecendo no meu trabalho e eu fui tendo mais necessidade disso ficar explícito no meu trabalho, assim. Porque o que acontece é o seguinte, como eu estava falando desse lugar da casa, quando minha mãe separou do meu pai, minha mãe foi trabalhar como costureira. E assim, o que na realidade me alimentava ali quando criança eram retalhos. Assim, vamos pensar numa criança que não tem brinquedo e ela tem retalhos. Então a minha mãe costurando e cada recorte que ela fazia caía um pedaço de pano. E aquilo meio era minha diversão um pouco, assim. Ficar observando textura, ficar observando estampas no tecido, cada tecido era mais curioso que o outro, um era mais delicado, um era mais uma textura mais rígida. Enfim, daí eu comecei, desde pequeno, já me alimentar um pouco desse visual, assim, que acontecia na minha casa. Eu sempre fui meio maluco, assim. Então eu dentro de casa pegava meia fina, assim, da minha mãe, vestia no rosto, assim, para ficar parecendo meio, sei lá, um fantasma ou algo que não fosse um ser humano. Então desde pequena eu me alimentei muito, assim, dessa experiência com as coisas que tá em volta, assim, desde pequeno. A minha experiência com os amigos se dava através da igreja. E como esse fato de estar muito ali na igreja, muito lá da igreja, teve uma época que eu comecei a pensar que eu podia ser padre. Tem um senhor que é um padre, que até hoje a gente se fala, que eu peguei como uma espécie como um pai para mim. E nessa coisa eu até pensei, puxa, acho que eu vou virar um artista, trabalhar com arte sacra, virar um artista que trabalha com arte sacra. E aí eu voltei do seminário com essa ideia, assim, bom, então talvez eu continue pintando coisas para a igreja, etc., ou fazendo ilustrações. Nesse meio tempo, o que aconteceu é que esse padre José falou, Nino, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você tem um talento e tal. Então, eu prestei vestibular, passei em 2 faculdades, e ele acabou dizendo assim, não, mas Santa Marcelina é mais legal, tem que tentar Santa Marcelina. E que ele fez a gente insistiu que a gente acabou conseguindo uma bolsa. Primeiro veio essa dificuldade, assim, de entender a arte contemporânea, porque eu acho que o que eu entendi era só até o Renascimento, assim. E daí entender a arte contemporânea eu tive uma série de dificuldades, até que um professor que é o Betito, que é o Alberto Martins, e ele é poeta também, ele dizia para mim assim, não veja o desenho, veja a linha, não veja, enfim, a figura, né, do desenho. Se a figura é correta, se a figura está estranha, mas veja a linha. E essa insistência de ver a linha, eu acho que eu me encantei de fato pela linha e comecei a trabalhar com coisas bem subjetivas e abstratas.